e negócio. E justamente esse vai ser uma prosa para entender como é que o RH ele de fato pode se tornar mais estratégico, né? E como é que a figura do BP pode de fato alavancar essa estratégia, né? E a Daniela é professora do RH Ágil, justamente no módulo de Business Partner, e aqui também agora num novo desafio aqui da Sustentário como curadora educacional do curso de pós-graduação em Business Partner de Recursos Humanos. E ela preparou aí um momento muito especial para nós. Inclusive, estamos contando com a participação ilustre da Amanda Reis, que vai estar dividindo um pouquinho aí dessa fala do Business Partner justamente com a Daniela. Então, Daniela, apresenta para nós aí um pouquinho mais de você, caso você queira também falar um pouquinho da Amanda, sinta-se à vontade. Bom, pessoal, boa noite para todo mundo. Que alegria ver algumas carinhas, inclusive familiares aqui. Muito bom também conectar com pessoas novas. É um prazer mais uma vez. Cidral, mais uma vez, obrigada pelo convite de estar aqui hoje. Eu amo compartilhar, amo inclusive o que eu faço, então é uma honra estar aqui com vocês hoje. Sintam-se em casa, esse encontro é nosso, a gente vai bater um papo aqui sobre os nossos desafios. E sim, a gente vai se apresentar. Vou começar projetando minha tela aqui. A gente preparou um material que vai guiar, né, a nossa discussão e a gente vai ter a oportunidade, sim, de nos apresentar com um pouco mais de detalhe. Eu tenho que... Beleza. Já estou aprendendo aqui sobre esse... Agora eu não passo tanto mais aperto sobre o Zoom, porque a gente não usa Zoom, mas... Bom, vocês já estão vendo o meu slide? Você já vê em minha tela? Deixa eu minimizar aqui um pouco vocês. Sim, estamos vendo, Dani. Ótimo, muito bom. Então, gente, para iniciar esse nosso encontro, mais que boas-vindas, a gente queria muito que vocês se sentissem à vontade. Inclusive, é um momento de descompressurização, a gente não quer que seja um momento que pareça trabalho, né? Então, peguem uma bebida, uma água, um café, ou uma bebida qualquer que vocês queiram e se sintam à vontade. É um momento da gente compartilhar, né? Então, fiquem super à vontade, o momento é de vocês. E para começar esse encontro, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Daniela, eu tenho 33 anos, sou formada em administração e tenho pós-graduação em gestão de pessoas. Sou uma apaixonada pelo processo de desenvolvimento de pessoas. Acredito muito no conceito de lifelong learning, onde a gente consegue aprender não somente, né, aqui em sala de aula, mas em todos os aspectos da nossa vida, no campo profissional, ou quando a gente está aprendendo a cozinhar uma coisa nova, né? Todo momento é a hora de aprender. E eu acredito muito, né, nisso tudo. Meu grande propósito é fazer a diferença nas vidas das pessoas. Então, eu quero construir a minha carreira sendo facilitadora do crescimento sustentável de líderes e equipes, para que cada um atinja seu máximo potencial, sempre através de um ambiente colaborativo. Eu acredito muito na simplicidade, na integralidade, na diversidade, na confiança e autonomia para a gente conseguir fazer qualquer mudança que a gente está querendo fazer. Então, mais uma vez, é um prazer e muito obrigado pela presença de vocês aqui hoje. Espero que vocês se divirtam, assim como a gente também está bem feliz de estar aqui se divertindo junto com vocês. Agora, queria chamar minha parceira, Mandes, para também se apresentar. Ai, legal, Dani. Primeiro também queria super agradecer, né, esse convite de vocês aí para estar aqui compartilhando um pouco da minha experiência. É um prazer falar aqui junto com a Dani, que é uma parceira que eu tive a oportunidade de encontrar aí ao longo da vida profissional, e hoje a gente se tornou amigas aí e consegue compartilhar um pouco dessa vivência aí dentro da vida de RH. Eu sou a Amanda, eu tenho 32 anos, por coincidência, né, também sou formada em administração e tenho pós-graduação em gestão de pessoas pela PUC.
Para mim é um prazer trocar, conhecer as pessoas, né? Eu gosto muito de me conectar com as pessoas e conhecer genuinamente, né? Olhar no olho e, de fato, saber sobre a vivência daquela pessoa com quem eu estou conversando. E a comunicação é a chave para isso, né? Eu sempre gosto muito de trocar com meus colegas de RH, com pessoas que são entusiastas da área, caminhar em constante aprendizado, e acho que para mim só faz sentido se a gente gerar essas conexões verdadeiras com as pessoas. Então, por isso que é um prazer tão grande estar aqui também conversando com vocês e gerando essa troca. Maravilha, Mãe, sempre muito bom fazer isso com você. E vamos lá, né, pessoal? Nos apresentando, a gente queria fazer um aquecimento com vocês. Como que vocês chegam aqui nesse encontro? Tem um QR Code aqui que vai levar vocês para esse site do Menti. Esse aqui é o código 69208727. Quem quiser ir direto para o www.menti.com pode usar esse código. Ou se você utilizar o QR Code aqui, você vai conseguir direcionar já para as perguntas. Então, olhando aqui essas figuras, como que vocês chegam aqui? Tem gente feliz, tem gente com sono, tem gente estressado, não? Conta pra gente, eu vou dar um minutinho para que vocês consigam mirar o QR Code e para responder como que vocês chegam no nosso encontro. Inclusive, olha, já tem gente respondendo. O código está aqui em cima, 69208720. Acho que eu vou voltar lá na... Eu acho que é melhor deixar na outra tela. E aí, daqui a pouco a gente vê os resultados. Mais algum sentimento, resposta aqui, gente, dentro dessas figurinhas que pode nos representar como estamos? Bom, aqui, essa dinâmica que a gente trouxe para a gente aquecer os nossos motores, né? Ela, na verdade, antes da gente falar dos resultados, eu queria falar para vocês como chama esse fenômeno. Eu não sei se todo mundo conhece esse fenômeno aqui, que é pareidolia, que é a capacidade do nosso cérebro, né, fazer conexões com coisas que não são pessoas e a gente enxergar rosto neles, né? Então, acho que todo mundo aqui conseguiu identificar uma carinha triste, uma carinha feliz. E esse fenômeno, ele é feito automaticamente pelo nosso cérebro, né? Nós somos pessoas, então, consequentemente, a gente conecta com pessoas. Então, automaticamente, a gente vê pessoas nessas carinhas, quando a gente vê essas figuras que são semelhantes a isso. E mais do que isso, essas carinhas, elas têm vários sentimentos. Então, aqui nesse encontro, a gente tem vários sentimentos nessa sala, mas a gente queria convidar para que a gente deixe, né, os sentimentos de desânimo, às vezes, de estresse um pouco de lado, e a gente conecte com vibrações positivas para esse nosso encontro, porque nada mais justo, né, do nosso cérebro já conectar com pessoas. A gente vai falar de pessoas aqui no nosso encontro, então por isso que a gente quis fazer essa dinâmica com vocês. E mais para a gente poder aquecer. Então vamos deixar quem às vezes chegou um pouco desanimado, vamos mudar a nossa vibração para as carinhas mais felizes, que é o que a gente deseja para o nosso encontro de hoje aqui. E aí, gente, nesse encontro que vai ser um bate-papo aberto, a gente quer muito escutar vocês. Fiquem super à vontade, né, de durante o nosso encontro vocês trazerem perguntas, reflexões. A gente tem uma ferramenta que é como se fosse um post-it.
Mandes vai colocar aqui no chat para vocês o link. Caso vocês queiram deixar as suas perguntas ali, a gente também vai olhar o chat, tá? Então fiquem tranquilos com relação a isso. Mas é uma ferramenta que às vezes a gente vai ter um insight na hora, a gente não está com nada para anotar na hora, então usem essa ferramenta, ela funciona, como eu falei, como um post-it, então fiquem à vontade em usar esse quadro para vocês também durante o nosso encontro de hoje, tá bom? É mais uma ferramenta para ajudar esse encontro virtual que a gente está fazendo aqui. E o que de fato, né, a gente vai fazer aqui? A gente quer compartilhar, né? Então, quando a gente compartilha, a gente sempre multiplica. Então, a ideia é que a gente compartilhe as nossas experiências, um pouco de teoria, mas muita prática também, e a gente convida vocês também para compartilhar, que dessa forma todo mundo aprende. Além disso, gente, o encontro de hoje tem um objetivo da gente tentar limpar as lentes dos nossos óculos, né? Despoluir a forma como a gente vê algumas coisas, especialmente quando a gente fala desse papel que hoje em dia tem se fortalecido muito do HRBP. Então, aqui a gente quer trazer insights para vocês, para que a gente possa mudar o nosso modelo mental, que a gente comece a compreender a realidade a partir de uma nova perspectiva, né? E a gente gostaria, né, de começar a falar dessa perspectiva com os desafios que hoje a gente enfrenta no mundo organizacional. Se a gente parar para pensar, e aí já começo a convidar vocês para a nossa primeira reflexão do dia de hoje, o papel do HRBP, do RH, ele está muito conectado com o papel das lideranças das organizações. E hoje, se a gente for ver, as lideranças têm muitos desafios, né? Um deles é definido pela forma de gerenciar essas pessoas, que hoje em dia, e a gente vai falar um pouco mais desse novo cenário, desse novo normal que não é mais novo, né? Que essa gestão, ela se dá muito pelo exercício da influência. E o gestor hoje, ele precisa, não só o gestor, eu acho que as organizações de uma maneira geral, né? Elas precisam olhar essa gestão de uma maneira bem abrangente e integrada. A gente vive, não acho que não é novidade para ninguém, que a gente vive em tempos turbulentos, né? A todo momento, quando a gente olha a realidade organizacional, a gente precisa tomar decisão o tempo todo. Decisões, inclusive, sobre pessoas, não somente sobre processos. Claro que, né, processos muitas vezes impactam as pessoas. Hoje em dia, a gente também tem que lidar, os líderes, as organizações, lidar com as emoções de maneira racional e de maneira, às vezes, não racional também, de maneira emocional, de fato. Hoje em dia, surgiu um boom, e a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão de well-being, né, que hoje está muito latente nas organizações. O líder, as organizações também têm que atuar sempre para manter as pessoas tranquilas, mas também produtivas. Muitas vezes, a grande maioria das organizações, elas têm, né, objetivos de sustentabilidade, de trazer mais resultado para os acionistas, etc. Então, é importante a gente achar esse equilíbrio e, sem dúvida, estimular as pessoas, né, para esse grande propósito que a gente tem dentro da organização. E se a gente for parar para pensar, claro, gente, que isso aqui é um recorte, né, sobre todos os desafios que a gente hoje enfrenta no mundo organizacional. Esses desafios, eles impactam diretamente a área de RH. Sem dúvida, o papel do HRBP, que a gente vai falar daqui a pouquinho. E qual que é esse impacto dentro do RH? A gente já parou para pensar que esses desafios que as organizações têm, que os líderes têm, eles nos impactam diretamente? E eu acho assim, né, Dani, que o RH ele acaba sendo um extrato dessa realidade do mundo, como você comentou, né, dessa complexidade organizacional. Então, o líder, a todo momento, ele é convidado, né, a olhar para a estrutura dele de acordo com os desafios que a gente tem. Então, eventualmente, se a gente está passando por um cenário de mais austeridade, o líder é convidado a buscar simplificação, ele é convidado a olhar para a produtividade. Se ele está buscando um conhecimento mais específico, né, ele vai ter que olhar para o mercado e buscar um talento diferenciado. Então, o RH
RH, ele é um extrato dessa complexidade que você comentou. E aqui a gente trouxe alguns dos desafios que o RH acaba enfrentando, né? São essas mudanças organizacionais, como eu comentei, liderança, né? A gente tem um olhar para o desenvolvimento da liderança e como que a liderança está preparada para lidar com as adversidades. Diversidade, que é uma pauta que a gente vê tanto em voga, né? Hoje as empresas vêm colocando seus marcadores prioritários, né? Cada vez mais a gente vem tendo isso de uma forma mais consistente dentro das organizações. Flexibilidade, a pandemia, né, gente, que veio e obrigou todo mundo a descobrir novos formatos de trabalho, procedimentos, protocolos, máscara, distanciamento, a transição da área técnica para a área de HRBP, o quanto que esse papel de BP ele vem sendo fortalecido dentro das organizações, né? Negociação sindical, a gente teve mudanças de leis, então também tornou o cenário desafiador, como que a gente aprendeu com esse novo cenário, novas leis trabalhistas, e como essa relação com o sindicato mudou ao longo dos tempos. Então, de fato, esses desafios são os mais variados, e o RH vivencia isso também diariamente. A gente falou um pouco aqui, né, sobre os desafios do ambiente organizacional, sobre esses desafios, como eu comentei com você, do RH, e a gente queria perguntar para vocês, né, qual é o desafio que vocês estão enfrentando hoje? E a gente queria pedir para vocês listarem pelo menos 3 desafios, pode ser enquanto RH, enquanto colaborador ou enquanto líder. Como a Dani falou aqui no início do nosso encontro, aqui a gente não é obrigado a nada, né? A gente está num momento de descompressão, mas a gente queria convidar vocês ou a responder ali no Jamboard, ou a fazer uma lista individualmente cada um. Quais são esses desafios que a gente está enfrentando hoje, nesse momento, na sua realidade atual? E a gente espera que, ao longo do nosso encontro, gerar alguns insights para vocês, né? Como que vocês podem lidar com esses desafios aí no dia a dia. Então, a gente vai dar 2 minutinhos aí para vocês fazerem essa lista, como eu falei, pode ser aqui no Jamboard, que está o link aqui no chat, ou então fazer individualmente aí essa lista com os desafios para a gente poder pensar um pouco sobre isso ao longo do encontro. Ou até mesmo se facilitar, gente, se vocês quiserem utilizar o chat, né? Tipo, a forma como vocês quiserem e for fácil para vocês. A ideia aqui é a gente racionalizar esses desafios, né? Conectando com os desafios que o negócio tem, né? Então, para a gente continuar esse bate-papo. Então, a gente vai dar alguns minutinhos, porque não é que a gente tem tanto tempo. Então, se não conseguir listar 3, pelo menos um, né? Desafio. Quem também quiser abrir o microfone, já compartilhar, fica super à vontade, como a gente já falou, esse momento é nosso. Eu gostaria aqui de abrir o microfone, tudo bem? Ótimo, a gente gosta disso. Eu estava procurando aqui o local. Agora achei o chat ali. Viu? É assim, gente, meu nome é Birajara, pode me chamar de Bira. Trabalho aqui em Curitiba, tá? Já tem alguns anos aí peleando, né, nessa área de gestão de pessoas. Uma coisa que a gente tem visto muito hoje é essa questão do equilíbrio entre o afetivo e o efetivo, né? Então, principalmente o nosso papel aqui enquanto gestor ou enquanto até de alguém que ajuda um gestor novo nesse equilíbrio, sabe? Então, gostaria de ouvir de vocês aí como é que funciona isso. Qual é esse equilíbrio entre o afetivo e o efetivo? Que não adianta também, né, para um lado e nem para o outro. Eu preciso entregar resultado, mas, ao mesmo tempo, também tem que ter as pessoas felizes para trabalhar. A gente, inclusive, a gente vai falar um pouco disso, porque uma das tendências de RH que a gente vê para 2023, aí eu estou antecipando um pouquinho aqui, é esse well-being, né? Esse bem-estar do colaborador. Qual que é o equilíbrio perfeito? Eu acho que hoje em dia, acredito fielmente nisso, que hoje em dia as pessoas já não querem mais organizações onde elas não conseguem ter esse equilíbrio, né? Então, vou refrasear um pouco a sua pergunta, que a gente está falando aqui de well-being, certo? Então, como que a gente garante o bem-estar das nossas pessoas, mas garantindo a efetividade, o desempenho, a alta performance dos nossos colaboradores. A forma como a gente cobrava no passado, ela não cabe mais agora. Então, qual que é o
o nosso desafio? Seria mais ou menos essa pergunta? Muito conectado a isso? Perfeito, isso mesmo. Obrigado. A chave, na minha visão, e Mandes me complemente, por gentileza, é a liderança. Como que a liderança está gerenciando diariamente essas pessoas? Também estou dando um spoiler aqui. Acho que o grande desafio da área de RH, do HRBP, e a gente vai falar daqui a pouco sobre o papel do HRBP nesse processo, é desenvolver as lideranças. A liderança, ela está lidando com as emoções dos colaboradores da maneira correta? A liderança, ela vê os sinais de cansaço? Será que uma pessoa cansada, ela vai conseguir, de fato, render da forma como eu preciso? Então, será que não é melhor a gente ter um equilíbrio ali entre vida pessoal e profissional para que a pessoa crie um bem-estar e realmente continue a crescer e a dar o seu máximo potencial naquele lugar onde ela sabe que ela pode ser ela mesma, ela sabe que ela pode expor as vulnerabilidades dela. A gente também vai falar um pouquinho disso no final do nosso encontro do dia de hoje. Então, a liderança, ela é fundamental nesse processo de achar esse ponto de equilíbrio. Entender cada profissional é único, e é por isso que a gente entra com esse discurso de diversidade, né? Talvez aquele colaborador já tenha maturidade para eu puxar mais um pouco, mas às vezes existe um colaborador que está entrando na função que eu vou precisar gerenciar de uma outra forma. É individualizar realmente a forma como eu gerencio pessoas. Porque tem gente que talvez, qual que é o trigger de carreira daquela pessoa? Talvez é desafio. Então, posso colocar projetos desafiadores, mas talvez para outra pessoa é uma outra coisa, né? Então, eu acredito que a liderança nesse processo é peça-chave fundamental para a gente achar esse equilíbrio perfeito, porque eu entendo quando você traz, né, que a gente precisa garantir a produtividade, mas a gente também precisa garantir o bem-estar das nossas pessoas, senão não serão resultados sustentáveis a longo prazo. Faz sentido? Com certeza, muito obrigado. Dani, a gente tem alguns comentários aqui no chat, mas antes queria só comentar um pouco disso que você trouxe, né? O quanto que a gente vem falando de segurança psicológica dentro das organizações hoje. Então, a gente vai compartilhar com vocês esse artigo que a Dani comentou sobre as tendências de RH, e ele fala, né, que hoje 4 de 5 líderes de RH no mundo, né, uma pesquisa que foi desenvolvida, eles consideram a pauta de saúde emocional importante dentro da organização, né? Então, quanto melhor as pessoas estão, melhor a produtividade, e aí a gente consegue encontrar esse equilíbrio aí entre negócio e colaborador, né? Eles conseguem nos trazer mais produtividade à medida que as empresas apostam mais em iniciativas que olham para a saúde mental dos colaboradores, tá? Então, queria trazer um pouco aqui dos comentários que a gente tem no chat, Dani, dos desafios que as pessoas estão enfrentando. Então, a gente tem aqui a Cláudia falando um pouco do engajamento dos líderes para com a equipe e a saúde emocional com as pessoas. Então, mais uma vez, essa pauta de saúde emocional. O Daniel trouxe engajamento e liderança em modelo remoto de trabalho. Também é outra pauta recorrente, né? Qual que é a balança entre o presencial e o remoto? A pandemia trouxe um pouco disso, da gente se reinventar nesse cenário. A Patrícia, avaliação de desempenho, PDI e como ser uma BP. O Emerson falou desafios, né? Aumento de faturamento, aumento de produtividade, clima organizacional. A Cláudia trazendo gestão de desempenho. O Caio, tangibilizar para a presidência da organização a urgência da flexibilização do trabalho, nosso híbrido ainda é amarrado. E a gente tem alguns outros comentários aqui que estão em linha aí com esses comentários que eu trouxe, amadurecimento da liderança, oportunidades de crescimento, e acho que está bem em linha com o que a gente vai trazer aqui hoje, né? A gente vai falar um pouco dessa questão de liderança, como o Dani falou, confiança, né? Essa relação de confiança do colaborador com o líder. Acho que a gente vai conseguir deixar algumas pílulas aqui voltadas para esses pontos que vocês trouxeram. A Thaís está com a mão levantada, então vou deixar a Thaís abrir o microfone aqui para falar. Oi, Thaís. Oi, boa noite, gente. Licença, vou abrir aqui o microfone também. Então, eu sou colaboradora, estou falando enquanto colaboradora,
E sou estudante, né? A minha dificuldade atual para trazer aqui, né, para poder abrir para vocês ajudarem, é me inserir mesmo no mercado de trabalho, na minha área de graduação, que eu estou fazendo estágio, né, fora da minha área, justamente por não ter encontrado algo. Então, assim, onde será que está o erro, né? Obrigada. Não existe erro, né, Thaís? Acho que bom que você trouxe esse ponto aqui. Obrigada por se abrir e trazer. Acho que é super importante, inclusive. Acho que aqui está cheio de RH, inclusive. Você é formada em quê? Conta pra gente. Você Não, está se formando? Isso, eu sou estudante de psicologia. Olha, um monte de RH aqui, hein? Viu? Programa de estágio da empresa que eu estou, inclusive, está aberto. Uma excelente Então, área, né? Uma excelente área, viu? com certeza. Hoje vai Inclusive, fazer assim, diferença. com certeza. Inclusive, assim, vários programas de estágio, depois me chama para eu, né, tipo, quem sabe não dá certo uma participação no nosso programa de estágio, tem uma inscrição, tem outros também, né, de outras organizações que a gente tem contato. E que bom que você está aqui, eu acho que você está no lugar certo, conectando com outras pessoas de RH, não sei se, imagino que sim, é essa carreira que você quer seguir para o mundo de RH, né? Então, fica super à vontade em se conectar com as pessoas que estão aqui. Tá, joia, obrigada. Vou me orientar aqui, sim. Viu, Thaís? Só para te dar um feedback aqui, a última especialização que eu fiz, viu, eu tive coragem de explorar a neurociência, fui fazer na PUC. Neurociência, não é Eu tô neurociência fazendo para a essa liderança. matéria atualmente. Eu estava lá com um monte de cientista lá, né? Tudo psiquiatra e tal. Viu? Muito bom para nossa área. Eu até aconselho, quem não teve ainda a oportunidade de fazer um curso voltado para a neurociência, mas assim, não a neurociência voltada para a liderança, a neurociência pura, né? É fantástico, gente. Olha, cresci muito. Muito legal. Depoimentos e trocas, gente. Isso mesmo. O intuito também disso de hoje é isso, né? Mas seguindo aqui, que aí a gente vai ter tempo de explorar um pouco dessas características que hoje é importante para o mercado de trabalho, né? Falar um pouco aqui desse papel do HRBP, muito conectado com a estrutura organizacional de RH. Olhando esses desafios, a gente queria fazer uma reflexão com vocês agora sobre esse papel, né? Diante desses desafios que a gente listou, seja de desenvolvimento da liderança, em gestão de performance, em bem-estar dos nossos colaboradores, influência de um nível acima do time de liderança, muitas vezes presidente, qual que é o papel do HRBP nesse contexto como um todo? A gente já parou para pensar? E a gente também pode, gente, eu sei que não é todo mundo, né, que atua como HRBP, mas a gente também pode fazer essa reflexão, qual que é o papel do RH nisso tudo, né? A gente pode sintetizar que o grande papel do RH está muito conectado com o poder de perguntas poderosas, né? Hoje, o BP, ele precisa desenvolver essa habilidade de pensar com clareza e agir gerando autoconhecimento, não só para o HRBP, mas também para o cliente, trazer internalizações, gerar mudanças, mudar modelos mentais através de perguntas, né? E está muito conectado esse papel, gente, com adaptação. Eu falo que o HRBP é como se fosse um camaleão mesmo, né? Ele precisa se adaptar diante desses desafios que a gente enfrenta, porque os desafios, eles não são estáticos, eles podem mudar ao longo do tempo. Se a gente fizer uma reflexão muito rápida, quais foram os desafios quando explodiu a pandemia? Quais são os desafios hoje que a gente tem? Esses desafios, eles mudam, né? Então, essa adaptação está muito conectada também com esse processo de mudança e de evolução que as organizações enfrentam. Então, a gente pode dizer que o papel do RH ele é muito protagonista nesse processo de transformação das organizações. E a gente pode resumir, né, que o papel do HRBP e do RH é conectar os pontos, necessidade do negócio versus os processos de gestão de pessoas. A gente já parou para pensar nisso?
E você comentou um pouco aí dessas perguntas poderosas, né, Dani? Esse conectar os pontos, ele está ligado muito a essas perguntas. Quais perguntas a gente faz para um gestor para ajudar ele a conectar os pontos? E tem alguns exemplos dessas perguntas, né, para a gente tentar tangibilizar aqui no dia a dia. Muitas vezes os líderes chegam com problemas e já imaginam ter a solução para poder compartilhar com a gente enquanto RH. Então, vou dar um exemplo, né? Às vezes o líder acredita ter um problema de conexão do time dele, e aí ele procura a mim, eu procuro a Dani, eu procuro um RH para realizar um team building. Ele quer fazer um momento de reflexão com o time, de palestra, de dinâmicas. Um RH executor, ele poderia simplesmente procurar os melhores vídeos, as melhores dinâmicas e fazer com que esse líder realizasse aquele momento que ele tanto gostaria. Mas o certo mesmo, gente, é a gente dar um passo para trás com o líder, né? A gente acredita, né, que quando a gente faz as perguntas corretas, a gente pode chegar a caminhos e soluções diferentes. Então, para esse líder, né, que estava buscando ali esse momento de palestra, esse team building, a gente poderia fazer algumas perguntas. Por que você quer realizar esse team building? Né? Você já olhou para os dados do seu time hoje? Qual que é o problema que você tem? É a saída de pessoas? É a contratação errada? O que está te incomodando que te leva a querer fazer esse momento com seu time? E talvez com essa pergunta, né, a gente possa chegar a soluções diferentes. Às vezes é mesmo um team building que a gente precisa para aquele time, mas às vezes o líder precisa de mais momentos diariamente, de uma agenda mais aberta para o time, às vezes ele está com um tempo muito ocupado, né, e não tem dedicado tempo de qualidade para estar junto com o time dele, e juntos, né, o RH ali, o BP, junto com o líder, eles podem chegar a uma conclusão diferente que pode ser mais eficaz. Muitas vezes também um líder pode procurar para querer desligar um colaborador, né, que talvez está tendo uma performance ruim, diferente do esperado. Será que aquele líder já fez uma conversa difícil com aquele colaborador? Eu acho que uma das tarefas mais nobres que a liderança tem é de fato, ter um olhar diferente para o colaborador e fazer um ajuste de rota, né, dar um toque inspirador para que aquele colaborador possa ter uma mudança efetiva de comportamento, o quanto que ele já dedicou tempo para o desenvolvimento daquela pessoa. Às vezes, né, demanda uma mudança de longo prazo, e um líder ele tem esse papel, né, de inspirar as pessoas ali para fazer esse ajuste de rota quando necessário. Então, as perguntas corretas, elas podem ajudar o líder a gerar soluções diferentes. Muito legal que você trouxe e me lembrou de alguns exemplos práticos que a gente vive. Gente, fato real. Um líder procurou a gente, ele tinha uma estagiária que estava indo muito bem, contratou a estagiária. Era a estagiária talento da área. Ótimo, a gente inclusive incentiva isso é muito bom. E aí essa estagiária, ela substituiu uma pessoa que tinha 6 anos de empresa, que tinha muita bagagem, apesar de ser um nível um pouco mais operacional, era uma pessoa que dominava muito todos os processos da área. E a estagiária estava conosco, acredito que um ano e pouquinho, e aí o contrato era de 2 anos, mas como a gente incentiva muito, ela acabou sendo contratada. E aí, depois de 3 meses dela contratada, o gestor, não está indo muito bem. Será que a gente está realmente desenvolvendo a pessoa? Será que a gente está dando, igual a Mandes trouxe, né? A gente está tendo conversas difíceis para guiar aquele desenvolvimento, sem contar que a gente não pode esperar de uma pessoa que acabou de chegar, né? E comparar com uma pessoa que tem plena execução, 6 anos de execução. O papel mais nobre da liderança, sim, é desenvolver pessoas. O nosso papel enquanto HRBP é instigar e influenciar o líder a tomar a melhor decisão. Imagina o impacto da vida dessa estagiária que saiu, né, como se fosse um talento para uma pessoa que talvez a gente tenha que pensar. Então, o nosso papel é ser guardião desses processos e da coerência. Muitas vezes não é fácil, porque no final, e aí esse aqui é o que acontece, que a gente tem que tentar viver na prática, a gente não está falando aqui que é fácil, quem tem que tomar a decisão não é o recursos humanos, é o líder. Mas qual que é a nossa capacidade?
Um pouquinho. A Dani travou aqui. Foi só para mim? Foi A para mim todo também. mundo. Travou também aqui. Ah, eu acho que ela está com uma instabilidade na conexão A mim dela. também aqui. Deixa eu mandar uma mensagem para ela aqui, falando que ela caiu. Mas se for o caso, eu recupero aqui a apresentação. Pode deixar, Amanda, que eu aviso ela, tá? Pode tocar. Tá bem. Deixa eu pegar aqui, eu vou ter que compartilhar a tela, porque ela estava compartilhando. Só um minuto. Deixa eu compartilhar a tela aqui no Zoom com vocês. Ela já está tentando se reconectar. Joia. Então, vamos lá. Voltei aqui, gente. Mil desculpas pela falha. Mas Eu vou acontece, tentar... estamos no mundo da tecnologia. Desculpa, Mandy, te cortei, né? Não, fica tranquila, eu estava tentando recuperar aqui a apresentação. Deixa eu tentar compartilhar daqui, Dani, que talvez ajude na internet aí, tá? Tá bom. Tem que, a hora que você for conectar, Mandy, você tem que... Compartilhar o som, né? Isso. Boa. Joia. Vocês estão vendo no modo de apresentação já? Estamos. Perfeito, Ótimo. Mandy. Muito bom. Você estava comentando um pouco dessa questão da confiança, né, Dani? Exato. A gente só consegue, gente, só recapitulando um pouquinho, a construir essa relação, inclusive de reflexão com o gestor, quando a gente tem confiança. Só que a confiança, ela é uma coisa que a gente precisa trabalhar profundamente, porque ela não é construída de um dia para a noite. Ela é construída por meio das nossas experiências positivas, relevantes e cumulativas. E isso acontece só quando a gente vive esse dia a dia com o gestor. E tem um vídeo que a gente gosta muito, né? E que a gente gostaria de compartilhar aqui com vocês, que ele traz um pouco desse olhar da confiança. Então vamos assistir e depois a gente volta aqui para conversar com vocês. Do you love your wife? Yes. Prove it. Like, what's the metric? Give me the number that helps me know, right? Because when you met her, you didn't love her. Now you love her, right? Tell me the day the love happened. It's an impossible question. But it's not that it doesn't exist, it's that it's much easier to prove over time, right? Leadership is the same thing. It's about transition. So if you were to go to the gym, it's like exercise, right? If you go to the gym and you work out and you come back and you look in the mirror, you will see nothing. And if you go to the gym the next day and you come back and you look in the mirror, you will see nothing, right? So clearly there's no results, can't be measured, it must not be effective. So we quit, right? Or if you fundamentally believe that this is the right course of action and you stick with it, like in a relationship, I bought her flowers and I wished her happy birthday, and she doesn't love me. Clearly I'll give up. That's not what happens. If you believe there's something there, you commit yourself to an act of service. You commit yourself to the regime, the exercise. You can screw it up. You can eat chocolate cake one day. You can skip a day or two. You know, it allows for that. But if you stick with it consistently, I'm not exactly sure what day, but I know you'll start getting into shape. I know it. And the same with the relationship. It's not about the events. It's not about intensity. It's about consistency, right? You go to the dentist twice a year, your teeth will fall out. You have to brush your teeth every day for 2 minutes. What does brushing your teeth twice a day for 2 minutes do? Nothing. Unless you do it every day, twice a day for 2 minutes, right? It's the consistency. Going to the gym for 9 hours does not get you into shape. Working out every day for 20 minutes gets you into shape. So the problem is we treat leadership with intensity.
We have a 2-day offsite. We invite a bunch of speakers. We give everybody a certificate. You're a leader, right? Those things are like going to the dentist. They're very important. They're good for reminding us or getting us back on track, learning new lessons. But it's the daily practice of all the monotonous, little, boring things like brushing your teeth that matter the most. She didn't fall in love with you because you remembered her birthday and bought her flowers on Valentine's Day. She fell in love with you because when you woke up in the morning, you said good morning to her before you checked your phone. She fell in love with you because when you went to the fridge to get yourself a drink, you got her one without even asking. She fell in love with you because when you had an amazing day at work and she came home and she had a terrible day at work, you didn't say, yeah, but let me tell you about my day. You sat and listened to her awful day and you didn't say a thing about your amazing day. This is why she fell in love with you. I can't tell you exactly what day, and it was no particular thing you did. It was the accumulation of all of those little things that she woke up one day and as if she pressed a button, she goes, I love him. Do you love your wife? Yes. Bom, Prove it. bom, what's the gente, o que a gente quer dizer aqui? Que é essa consistência dia a dia que vai fazer com que a gente se conecte e ganhe a confiança, seja do gestor, do presidente, do nosso líder, das pessoas que a gente atende. Não é um dia, não é uma ação, ela é diária, é o nosso compromisso diário, né, com isso. Então, a gente faz uma analogia com a liderança, serve para a liderança também, né? Mas ela também serve para o nosso papel de RH, para o nosso papel de colaborador, para o nosso papel de HRBP também. E para continuar o nosso papo, agora a gente gostaria de entrar em trazer para vocês um pouco dessas tendências, né? A gente falou de desafios, falando que é necessária essa consistência para a gente ganhar confiança, mas e essas tendências de RH? Quais são elas? E a Amanda vai compartilhar com a gente aí um pouquinho do que a gente vê na prática para o ano de 2023. A gente trouxe aqui, né, os goles de inspiração para o RH 2023. Inclusive um artigo que a gente gostaria de compartilhar com vocês depois, para quem tiver interesse de ler. E ele traz bastante dados, né, mostrando para a gente um pouco aí do que vem como tendência para 2023. Primeira pauta, gente, remuneração. Né? E não a remuneração como a gente a vida toda aprendeu, né? Sobre salário fixo. Não, é muito mais do que isso. A gente está falando de novas formas de remuneração, a gente está falando de benefícios flexíveis, a gente está falando de remuneração variável para aquele talento que a gente gostaria de reter. Né? Então, o olhar de tendência aqui para a remuneração é realmente reinventar a remuneração. Produtividade e bem-estar, acho que no início da nossa conversa, vocês trouxeram um pouco disso, no chat, no Jamboard, o bem-estar do colaborador, o equilíbrio entre o bem-estar e a produtividade como um desafio, e isso, de fato, é uma tendência. Então, é a gente olhar para o colaborador e perguntar para ele como ele está se sentindo, né? E como que isso pode nos ajudar aí a melhorar a produtividade da organização. É aquela pergunta, e fora do trabalho, como que você está? Então, isso também é uma tendência para 2023. Cultura e ritual. E aqui a gente entra um pouco na parte de formatos de trabalho, né? O quanto que o escritório, o home office e essa discussão toda que permeia o ambiente organizacional é importante, né? Porque quando a gente está falando de cultura e ritual, tudo importa. A gente está falando de um cafezinho no corredor, a gente está falando das reuniões que são agendadas, a quantidade de reuniões, como isso impacta a produtividade do colaborador. Então, isso também vem como uma inspiração para o RH em 2023. A gente precisa falar sobre isso. Tecnologia e dados. É importante olhar para o passado, a gente tem muitas informações, bases de dados, sistemas, né? E como que a gente está utilizando esse dado para a gente olhar para o futuro, para a gente projetar o futuro e aprender com os nossos erros e não repetir os erros do passado quando a gente olha para frente. Então, os dados vêm nesse sentido, né? De ajudar o RH aí nessa inspiração. Diversidade, e aqui a gente está falando não só
né, de ter marcadores prioritários quando a gente olha para gênero, quando a gente olha para pessoa com deficiência, é a gente, de fato, viver os valores de diversidade de uma forma consistente. Então, diversidade segue na pauta, mas de uma forma mais profunda, né, de uma forma mais coerente. Tem aquela frase também que a gente gosta bastante, que não basta convidar para a festa, né, tem que tirar para dançar. Então, todo o pacote que vem junto com diversidade e inclusão também segue como tendência aí e como gole de inspiração para o RH em 2023. Então, a gente vai compartilhar e vocês vão ter a oportunidade de aprofundar um pouco mais nessas pautas que a gente trouxe aqui, esses insights que a gente trouxe aqui, tá? E esses insights, gente, é muito bom para a gente calibrar, né? Olhando os desafios que a gente tem hoje internos, que a gente acredita que a gente tem, como que a gente está com relação ao mercado? Né? Porque se a gente também não se atenar para o mercado, o que hoje são os desafios da organização, será que a nossa organização vai continuar sendo competitiva, atraindo as pessoas? Então, fica aqui uma reflexão, a gente vai compartilhar esse link desse artigo, que é ótimo, que ele é bem simples, inclusive ele traz de um jeito disruptivo essas tendências que vão impactar nos desafios organizacionais, nos desafios da liderança e, consequentemente, nos desafios de nós, né, comunidade de RH como um todo. E aí, olhando tudo isso, né, que a gente falou até aqui a gente gostaria de fazer vocês refletirem como vocês estão com relação a isso. Como a gente já falou que o papel do RH, que o papel do HRBP, ele está muito conectado com esse papel de transformação, como que a gente se sente frente às grandes mudanças? Se a gente for parar para pensar, é sempre muito importante a gente colocar a máscara de oxigênio na gente primeiro, né? Quando a gente está num voo, a primeira coisa que a gente é orientado a fazer, se acontecer alguma coisa, é a gente colocar na gente para depois colocar na pessoa que está do nosso lado. Então, aqui a gente queria fazer um convite para vocês se olharem. Como que vocês têm reagido às mudanças? Vocês só vão reagir, né, conseguir influenciar um líder a agir de uma maneira diferente se vocês também agirem diferente. É importante que a gente esteja bem para isso. Então, por isso que a gente traz essas perguntas para vocês. Então, como que a gente tem reagido? Como que a gente recebe todas essas mudanças e a forma como as coisas são feitas? Como que a gente tem manifestado a nossa vontade, a nossa opinião de fazer as coisas diferente? Como que a gente tem encarado esses desafios? Como que a gente tem conseguido lidar com esses riscos, com essas incertezas? Como que a gente tem quebrado o padrão? Qual que é o nosso posicionamento nesse aspecto? Qual que é a velocidade de adaptação que a gente tem diante desses novos cenários que estão acontecendo? Qual que é seu nível de persistência diante dos obstáculos que surgem? Podem ser perguntas complexas, mas são simples, para a gente entender que muitas vezes a gente vai, né, passar por uma curva da mudança. Todo mundo num processo de mudança, num processo de transformação, num processo de enfrentar desafios, né? A gente passa por uma curva da mudança, desde a frustração até a aceitação, e a gente realmente pegar aquela mudança e fazer alguma coisa com aquilo. Então, onde a gente se encontra? E existe, gente, eu gosto muito de um livro que eu queria, né, trazer aqui para vocês. Esse livro, ele chama Coração do Negócio, e ele traz alguns aspectos do papel como liderança, ele traz alguns atributos que é importante as pessoas terem. Ele traz, né, claro, um recorte para o papel de liderança, e quando eu li ele, olhando o meu papel, não só como líder, mas também como HRBP, hoje, né, eu acho que não tive a oportunidade de me apresentar para vocês, eu atuo também como líder da estrutura de HRBP, eu me vi nesse papel de HRBP, olhando esses atributos, e falei assim, é isso, né, que meu time precisa para a gente alavancar. Então, é muito importante que a gente tenha, claro, o nosso propósito. Por que a gente está fazendo o que a gente está fazendo? Qual que é o nosso papel? Muitas vezes, o papel do RH ele se confunde com o papel do líder. Será que eu estou assumindo o papel de liderança? Ser claro sobre quem a gente serve, para quem a gente está tomando as decisões. É para a liderança ou é para os colaboradores, do qual a gente representa?
né? Hoje, quando eu vou tomar uma decisão, eu não posso pensar só no meu líder imediato para deixar ele feliz. Eu impacto 5.000 pessoas e eu impacto a família delas. Então, como que é essa tomada de decisão? Ser guiado, sem dúvida, por valores, e esses valores, eles precisam convergir com os seus valores pessoais e, sem dúvida nenhuma, com os valores organizacionais também, ser autêntico, ser a gente mesmo, da forma como a gente é, né? Eu acredito muito que esses atributos, eles conseguem nos ajudar a responder melhor às mudanças, porque a gente vai estar mais conectado com o negócio que a gente está inserido. E quando eu penso, né, sobre o nosso papel como HRBP, o meu dia a dia, né, como RH, estando dentro da comunidade de RH, eu consigo ver essas 4 palavras, que é muito importante que a gente fomente no nosso dia a dia, que é reciprocidade, vulnerabilidade, responsabilidade e sinceridade. Se a gente for falar de reciprocidade, a gente muitas vezes fala, eu gostaria que confiasse em mim. A gente está confiando? Então, quer confiança? Confia. Confia no líder que você atende, confia na organização que você está inserido. Quer autoridade? Atribua a autoridade. Quem é responsável de fato por aquilo? Quer proximidade? Ofereça a proximidade. A gente quer conhecer as pessoas além do profissional, mas as pessoas estão tendo a oportunidade de nos conhecer também? Isso é conexão. Quando a gente fala de vulnerabilidade, muitas vezes, na área de recursos humanos, a gente quer saber tudo. Então, que a gente tenha coragem de falar não, que eu não sei, né? Eu acho que é importante a gente achar o caminho que, olha, eu não sei, mas a gente vai construir juntos esse caminho. E sempre foco, né, gente? Na gente, o que a gente pode fazer diferente para aquilo, para remediar aquele dano. Responsabilidade. Ao invés de nós, né? E pode ir passando, mães. E muitas vezes a gente fala assim, eu errei, sempre com uma justificativa atrás da nossa sentença. Mas será que a gente precisa disso? Isso conecta muito com o processo de vulnerabilidade. Tá tudo bem a gente errar, o que não tá tudo bem é a gente não fazer nada com isso e melhorar. Que bom que a gente está tendo essa oportunidade de fazer de uma maneira diferente. E sinceridade. É importante falar dos nossos sentimentos. Eu senti isso, eu estou sentindo isso. Mas a gente não criar um caos, a gente não criar uma catarse em cima disso. E Dani, a gente está caminhando aqui, né, para os finalmente do nosso encontro. A gente queria deixar aqui algumas mensagens, né, antes da gente encerrar aqui esse momento. E a gente queria fazer uma pergunta para vocês refletirem aí internamente. O que vocês aprenderam no dia de hoje, né? E a partir desses insights que a gente trouxe, quais compromissos que vocês gostariam de assumir com vocês e com as pessoas com as quais vocês se relacionam? Tem uma máxima, né, que fala que quando a gente assume um compromisso com uma pessoa muito querida, muito próxima a nós, a chance de a gente realizar aquele compromisso se torna muito maior. Então, a gente queria deixar um convite aqui para vocês, né, para vocês refletirem, diante disso tudo que a gente trouxe, qual o compromisso que vocês gostariam de assumir e que vocês compartilhassem com alguém que seja da confiança de vocês, com alguém que pode ajudar vocês aí nessa jornada de desenvolvimento que a gente está propondo aqui, né, Dani? Exatamente, gente. Então, a gente convida vocês, né, nesse aspecto e a gente quer perguntar também, quem vem junto com a gente. Tem uma tirinha que a gente gosta muito e a gente queria também compartilhar com vocês, que é do Armandinho. Quem não conhece ele, vale a pena, porque ele é ótimo. E ele fala, né, em algum momento, que alguém pergunta para ele, você quer mudar o mundo sozinho? Aí ele fala, eu não estou sozinho, a gente só estava espalhado, mas a gente já começou a se reunir. E é isso, né? Isso aqui, esse encontro só prova que a gente já está se reunindo para a gente mudar um pedaço, né, desse papel, desse mundo, do pedaço do mundo que a gente vive. E como o Cidral até está falando aqui no meeting, tem mais, gente.
com grande orgulho que a gente lança, né, o curso de HRBP. A primeira disciplina, ela já tem data marcada, inclusive vai começar na semana que vem, dia 14, é comigo. Então, a ideia, a gente vai ter 3 dias aí para a gente refletir mais profundamente sobre o papel do HRBP, sobre esses desafios, detalhar um pouco competência. A gente fala também de ferramental para ajudar vocês nos diagnósticos que são necessários no dia a dia, falando um pouco desse papel, né, de perguntas poderosas. E a gente deixou um QR Code aqui para quem quiser, está no site da Sustentar, e todas as informações de toda a ementa do curso. Eu tive um prazer de ser a curadora do curso. Então, mais uma vez, Cidral, obrigada por essa oportunidade. Então, quando a gente foi selecionar as disciplinas, a gente escolheu a dedo disciplinas que fariam sentido para o papel do HRBP de fato, né? Então, foi com muito coração e olhando também a prática do que eu vivo hoje dentro do meu papel de HRBP que a gente escolheu essas disciplinas. E eu espero que a gente consiga ver vocês mais. Espero que nesses encontros, nessa pós-graduação e também na minha disciplina. E para a gente encerrar, a gente queria fechar com uma frase poderosíssima, antes da gente abrir uns minutinhos ali para pergunta. É uma frase de um livro da Margaret Whitler. Esse livro, inclusive, eu super indico. Conversando a gente se entende, e eu acho que ele conecta muito, né, com o nosso papel enquanto seres humanos, dentro das organizações e fora delas, né? Ela diz o seguinte: acredito que a gente pode mudar o mundo se voltarmos a ouvir uns aos outros. Conversas, diálogos simples, honestos, humanos. Não mediação, negociação, solução de problemas, discussões ou reuniões. Apenas bate-papos simples, sinceros, em que todos são ouvidos e também ouvem. Como seria ouvir-nos uns aos outros novamente sobre o que nos incomoda e o que nos preocupa, sobre o que nos dá força e esperança, sobre nossos anseios e medos? Então, gente, muito obrigada. Mandes, obrigada por mais uma vez essa parceria, que vocês continuem nessa jornada e nunca parem. Essa jornada de autoconhecimento é muito importante. Foi um prazer estar aqui com vocês. Pena que foi curtinho, a gente também sentiu isso, mas a gente está super à disposição. Inclusive, queria a gente deixar os nossos contatos. Se vocês quiserem conectar com a gente, fiquem super à vontade. Vai ser um prazer trocar com vocês. E aí, gente, mais uns minutinhos, mande. Se quiser trazer alguma coisa, a gente está aberto para perguntas. A gente também pode ficar uns minutinhos aqui. A gente está super aberto para vocês agora, se vocês quiserem trazer alguma pergunta, alguma dúvida. Dani, super bacana estar aqui nesse lugar de troca. Toda vez que a gente troca, eu me inspiro, né, nessa carreira e nessa jornada de RH. Então, obrigada aí também por esse momento. Legal. Eu só queria aproveitar aqui, ontem, sabe, Dani, foi o lançamento do livro Diálogos e Conexões, da Magali Lopes, e ela está na veia com o que você acabou de comentar, né, sobre esse poder humano da escuta, né, da colaboração, e está muito conectado aí com a fala tua e da Amanda. Inclusive, eu compartilhei aqui no chat, é um kit, né, é um e-book, um vídeo, e o primeiro capítulo do livro. Acho que vale a pena também a moçada que tiver interesse baixar esse material, né? Eu só quero dizer, Dani, que a gente se conheceu já há uns 3 anos, né? No WCM, e você sempre uma pessoa com muita energia, muito amor, muito carinho, muita colaboração. E a escola só tem que agradecer a tua pessoa do jeito que é, né? Esse jeito mineiro de ser. E hoje trazendo mais uma pérola aqui, a Amanda, né? Que também está chegando. Então, eu acredito muito nisso que a gente está fazendo, construindo, né? E você é danadinha, né? Tem um pé no mercado, um pé na academia. Essa matriz curricular, ela está muito certeira. Ontem mesmo, a moçada aqui do Sicredi, da Tigre, elogiaram demais a matriz curricular. Isso denota bem o quão assertiva, né? Você, enquanto curadora,
está sendo. Então, a alegria está compartilhando essas conquistas. E dia 14 tem mais BP com a Dani. Daqui uma semana, gente, esperar vocês. Perfeito, Dani. O sotaque é inconfundível, viu? Eu sou Não gaúcho, é? moro no Paraná, mas o sotaque aqui é meio parecido, mas o teu é inconfundível, né? Viu? Parabéns. Acho que a gente tem muito ainda a crescer nesse sentido, né? Eu tenho me dedicado muito, já faz um bom tempo, né, nessa questão da neurociência, sabe? Voltada para o ambiente de trabalho, um pouquinho antes da Covid, né? Mas aí teve a Covid e ajudou. Então, eu acho muito bacana, sabe? Eu acho que realmente as pessoas são foco da gente. Então, parabéns, obrigado, A compartilhar gente agradece. o assunto, e eu tô aqui, Curitiba, é o que deve é. Se quiser vir aqui, estamos aqui. A Parabéns. gente vai, hein? Mineiro convidou, a gente vai, hein? E é duas Estamos aqui. mineiras aqui, eu e a Amanda. Estamos aqui, É estamos aqui. verdade. Hoje a gente tem conversado muito com a tutor, né, do Márcio Fernandes, né? Mas viu, vocês estão aqui também. Precisar da gente aqui em Curitiba, viu? Por favor, me contate e a gente vai ser aqui o ponto de apoio de vocês, tá bom? Com certeza. Muito obrigada, viu? E Obrigado. assim, e aí, Cidral, não posso deixar de agradecer, porque a gente não é ninguém sozinho. Então, que bom que a gente consegue conectar com pessoas como você, Mandinha. A gente se conheceu há muito tempo. Eu era estagiária, então há muito tempo mesmo. Então, saber que a gente conecta com pessoas que fazem a gente crescer é o que transforma, porque o dia a dia não é fácil, viu, gente? Quem ainda está conectado, a gente às vezes passa um pouquinho de estresse, mas tudo vale a pena, especialmente quando a gente compartilha, quando a gente vê um resultado de uma pessoa crescendo, ver os nossos parceiros crescendo também, isso não tem preço. Então, vale a pena, o caminho vale a pena, a balança tende positivamente. Então, a gente recomenda. Muito bem. Obrigada, pessoal. E é isso. Eu vou deixar aqui um pouquinho para pergunta, se alguém quiser mais trazer alguma reflexão, se não, a gente encerra por aqui. Mandes, mais uma vez, obrigada por tudo. Obrigada a você. Acho que eu gostaria de agradecer, gente. Boa noite, muito obrigada, viu? Obrigada, viu? Obrigada. Também Obrigada, agradecer, Dani. minha. Obrigada, Amanda. Mandinha. Debs, obrigada, viu? Fiquei muito Beijinho. feliz de ter aqui você. Obrigada. Às vezes- Obrigado, um abraço. Bom te Obrigada, ver, Cidrão. Ana. Ô, diante Alan, de um dia estressante, a gente obrigado. escuta essas palavras e entende que a gente não está sozinho, né? Na estratégia. Tá junto e Tamo ninguém... junto na Tá, jornada. deixa eu virar a câmera aqui. Essa daqui é a BP daqui da empresa, Emily. E aí, Oi, muitas tudo bem? vezes, apesar do áudio estar fechado, aí muitas vezes ela interagia com o conteúdo e, tipo, é a realidade da gente, pelo amor de Deus. Ninguém solta a mão Obrigado, de viu, gente? ninguém. Obrigada, a gente que agradece.